Thiago Morandi, da tribuna. Bom dia a todos, pessoal que nos assiste, pessoal que está aqui no plenário. Parabenizar a vereadora Andressa, não é de hoje, né, vereadora, que a senhora luta por essa causa, então parabéns. Sempre puxando à frente, a gente ajudando, auxiliando, mas é a senhora que faz de forma genuína, de verdade, com o coração, né, então conta sempre com nós aí para a gente estar auxiliando. Queria também dizer que fico feliz de ver o Ronaldo Nogueira ajudando nessa lei, né, levantando essa pauta, não é a primeira vez que ele nos ajuda, também está auxiliando aqui até na Noite Gospel desse ano, aí, vai estar auxiliando, então é um deputado que está ajudando bastante, não só a nossa cidade, mas como o Brasil, um baita deputado, vem fazendo um trabalho legal, vem chamando minha atenção, conheço ele há pouco, mas dá os parabéns para ele. E dizer aqui, vereador Fantinel, que qual que é a impressão que a gente tem de um tempo para cá? Será que o Brasil está melhorando, está piorando? Como é que estão as leis? Estão mais rígidas, menos rígidas? E aí também tem a ver com educação, né? E a gente vê, será que está piorando, está melhorando? Será que a gente está mais parecido com Singapura? Ou a gente está em 144 no ranking da educação em diversas listas, em algumas outras em número 30, e por aí vai, né? Então, a gente vê estados com os melhores índices, por exemplo, Paraná, eu sempre cito, né? 142 escolas cívicos militares lá, vereador Bortola. Então, com disciplina, com hierarquia, com ordem. Então, a gente vê que tem exemplos bons, não faltam, né, para nós. E aqui o que me chama a atenção é que a Polícia Civil até solicitou a internação dos jovenzinhos, Fantinel. E não interessa a classe social. É marginal, tem que ir preso. Então, aqui a Polícia Civil até solicitou, mas, claro, sempre com o devido processo legal, bem certinho, né, cumprindo a Constituição. Ela solicitou a internação dos jovenzinhos que iam passar, para mim, eles iriam passar essa colônia de férias, né, que é o regime socioeducativo que a gente chama, mas nem isso eles vão, porque a lei, eles caíram num limbo, vereador Andressa, onde não tem uma grave ameaça e não tem a ver com pessoas, né? É com animais. Então, eles caíram num limbo que a Polícia Civil não sabe o que fazer da pressão que está sofrendo, não pode mandar eles para um presídio, o Ministério Público o pessoal solicitou para o Ministério Público mandar eles para um regime socioeducativo, também não tem como, se for olhar a lei, e aí fica esse limbo e ninguém sabe o que fazer, para ver como tem ali um buraco gigante nessa história, assim, é um grande limbo, na verdade. Imagina um país onde não pode punir quem deveria ser punido. E o que mais me assusta nesse caso também não é só o que eles cometeram, ou os áudios do porteiro mandando no grupo do condomínio que eles já estavam, né, quebrando um quiosque na praia, fazendo diversas coisas, e o porteiro mandou no grupo, olha, tem um grupo de menores aqui que estão fazendo o verdadeiro caos nos últimos dias. E os pais, depois que ocorreu tudo isso, ainda 3 pais, salvo engano, foi 3, foram lá ameaçar e coagir o porteiro, né, o vigilante lá, para que não falasse. Aí o vigilante, com muita coragem, até fez um boletim de ocorrência contra esses pais, mas a gente vê que a educação vem de casa. Mas também, vereador Fantinel, a gente vê que se não tiver alguma coisa que o homem teme, ele não vai respeitar. Não adianta, não tem. Ele não vai respeitar. Pode dar o que for, tanto que esses jovenzinhos aqui tinham acesso às melhores escolas, as famílias deles muito bem estruturadas, né? Empresários, funcionários públicos. Então, a gente vê que, se ele não temer alguma coisa, porque o papai e a mãe dele, eles não temiam, eles viam que não dava nada fazer aquilo. E, antigamente, se a gente aprontasse ou ocorresse alguma coisa, Fantinel, lá na época, se o senhor aprontasse, quebrasse um vidro numa escola, o vereador Juliano, o vereador D'Ambrosio, quebrasse o vidro, fizesse alguma coisa, como é que era em casa quando chegava? Como funcionava? E será que de lá para cá a gente piorou ou melhorou? É só fazer essas perguntas, é simples, é só a gente se questionar, se auto-questionar como o Brasil, aqui como população, como país, e aí entra aquilo do Churchill, não é o que tu espera do teu país, mas é o que você pode fazer para o teu país, né? E eu acredito que a gente deve ir na contramão de tudo que foi criado, tudo que foi feito, essas leis antigas demais e ultrapassadas, e a gente deve melhorar e lutar para que mude, né? E começa na base, começa no município, que é um trabalho de base, um trabalho cultural, mudando a cabeça das pessoas, vereador Cristiano. A gente começa assim. Às vezes um filme, um documentário, um livro vai mudar a cabeça das pessoas, eu costumo dizer, e a cultura como um todo. Começa no município. E uma dessas pessoas que é referência nisso é você, vereador Andressa. Então, continue assim. Gostei de ver lá na manifestação o pessoal pedindo a redução da maioridade. Pessoas que não defendiam isso, mas repensaram. Ou seja, um caso veio para ficar como um marco, e que não seja em
vão e que as pessoas pensem em mudar. Será que vai resolver a redução? Eu não sei. Eu sei que sem a redução está bem ruim, cada vez pior. É a impressão que a gente tem. Então, esses questionamentos a gente deixa e o debate tem que ser amplo e muito bem feito, como já foi feito em alguns países. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.